A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero dar continuidade à história dos filhos de Eli, as atitudes deles, de como se comportou Eli diante dos filhos dele. Então hoje nós vamos ler em 1 Samuel 2:22, que diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: Por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo vossos malefícios. Não, filho meu, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra homem, o juízo julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então, diante dessa passagem que nós lemos, a Bíblia nos fala que Eli, já sendo muito velho, e ele ouvia, né, tudo que os filhos dele faziam, a fama dos filhos dele corria. Então, com certeza, diante das más notícias que ele teve dos filhos, da geração dele, diante dessas más notícias, ele se sentiu, quem sabe, pressionado, mas já era velho, já estava terminando o legado dele, já estava terminando o ministério de Eli. Ele já era velho em todo o seu ali legado, em todo o tempo que ele ficou à frente da liderança. Ele passou a mão, ele não repreendeu os filhos dele, ele usufruiu da oferta que os filhos dele tiravam do altar e dava para ele. Então ele apoiou, ele foi cúmplice dos filhos dele, mas já em uma idade avançada, já estava, quem sabe, prestes a passar o bastão, porque ele já estava velho, já estava terminando o ministério dele, já estava numa idade bem avançada. Ele resolveu agir. Quem sabe por pressão do povo, por ser vergonhoso, a fama que se espalhava dos filhos dele diante do povo, as atitudes pecaminosas que os filhos dele estavam tendo, para ele, naquele momento, quem sabe ele se sentiu envergonhado, e então ele chamou a atenção dos filhos dele. Ele disse para os filhos: por que você está fazendo isso? A fama chegava ali aos ouvidos de Eli, dizendo como que os filhos dele se deitavam à porta da tenda da congregação com as mulheres, O pecado era tão grande que os filhos dele já não tinham mais temor, pecavam, na porta da tenda da congregação. O pecado era visto, era notório para os que ali estavam, Então Eli resolveu, chamou os filhos dele e disse para ele: por que vocês fazem isso? A fama que ouço de vocês, ela não é boa, meus filhos. Mas já estava no fim da vida de Eli, quando ele resolveu repreender os filhos dele, quando ele resolveu chamar a atenção, quando ele resolveu mostrar para os filhos dele que era pecado, era abominável, estava feio, a fama deles era má, não era boa diante do povo de Israel. Ele resolveu, quando ele disse para os filhos dele que eles estavam fazendo o povo transgredir, aquelas atitudes estavam fazendo o povo transgredir, ele disse para os filhos dele que pecando o homem contra o homem, o juízo julgarão, mas pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por eles? Então Eli, ali diante dos filhos dele, diante daquela geração, diante do ministério dele, ele teve ali um tempo, para repreender, mas ele só fez isso já numa idade avançada, já no término, no final, quando, quem sabe, já era muita vergonha para ele, ver os filhos dele naquela situação. Eu quero dizer para vocês que Eli foi pai de uma geração de filhos que pisaram as ofertas do Senhor, que desprezaram as ofertas do Senhor, que teve atitudes pecaminosas
pecaminosas, atitudes abomináveis aos olhos do Senhor. Quem sabe aquela fama se espalhava por todo Israel, quando se falava no ministério de Eli, chegava uma péssima notícia aos ouvidos do povo, porque Eli passava a mão na cabeça dos filhos, Eli era cúmplice do erro dos filhos, e Eli disse para eles: olha, pecando o homem contra o homem, o juízo julgarão, mas pecando o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? E a Bíblia fala que o Senhor quis matar os filhos de Eli. Por quê? Porque eles não deram ouvido à voz de seu pai, eles não ouviram. Porque quem sabe aqueles filhos de Eli até zombaram dele, né? Porque ele foi cúmplice a vida toda e de repente ele resolveu chamar a atenção, de repente ele resolveu repreender. Quando ele acordou para a realidade, quando ele compreendeu que as atitudes dos filhos dele era pecaminosa, era errada, eram abomináveis aos olhos do Senhor, e já estava velho, já estava terminando o legado, já estava, quem sabe, passando o ministério dele para outra geração. Então Eli foi pai de uma geração perversa, de uma geração que pisou as ofertas do Senhor, que desprezaram as ofertas do Senhor. Então até hoje, quando se lembra de Eli, lembra da história dele, que ele foi um pai que passou a mão na cabeça, que não teve coragem de repreender enquanto estava novo, né? Ele deixou para fazer isso já no final. E a Bíblia nos fala que os filhos dele não deu ouvido. Ainda mesmo assim o Senhor quis matar, porque o Senhor, naquele momento, o Senhor viu que Eli estava ali, quem sabe, querendo corrigir o passado. E o Senhor apoiou Eli. A Bíblia fala que naquele momento, quem sabe o Senhor estava ali, eu acredito que estava sim com Eli naquele momento, com aquelas palavras, repreendendo. Era o Senhor que colocou aquelas palavras na boca de Eli. E por isso o Senhor quis matar, porque aquelas palavras que Eli falou, aquelas palavras, com certeza foi o Senhor que colocou na boca dele. Por isso que Deus quis matar os filhos de Eli. Então ainda hoje, quando se lembra de Eli, lembra que ele foi um pai que passou a mão na cabeça dos filhos, um pai que deixou as coisas acontecerem relaxadamente enquanto ele estava na liderança, no ministério. Ele não foi firme, ele não foi rígido, ele não zelou pelos preceitos do Senhor, ele preferiu honrar os filhos do que o Senhor. Mas no final, quando ele já estava bem velho, ele quis corrigir, só que os filhos não deu mais ouvido a ele. Já era tarde. E eu quero dizer para você que, eu quero fazer uma pergunta: como está sendo o seu ministério? Você está preocupado em honrar o Senhor ou está preocupado em honrar o homem? Eli foi um homem que estava preocupado em honrar os filhos e desagradou o Senhor. Então, como que está sendo o seu ministério? Com quem que você está preocupado? Você está preocupado em fazer a vontade de Deus ou passar a mão na cabeça do homem? Então, toda vez que nós lembramos de Eli, lembramos que ele foi um sacerdote, pai de uma geração de filhos que pisaram na oferta do Senhor, estava na direção dele, o Senhor era com ele, mas ele ali, por não ser sábio, por procurar agradar o homem, ele desagradou a Deus. Então, cuidado, cuidado. O Senhor colocou na tua mão, líder, um trabalho. Faça com excelência. Procure saber qual a vontade do soberano. Não procure saber qual é a vontade do homem. O homem é falho. Se você procurar a vontade do homem, você vai desagradar a Deus. Então, Eli, quando ele acordou, já estava velho. Já era final da carreira. Já estava na hora de passar o bastão para o próximo. E aí já não tinha mais como reverter uma situação que ele deixou correr frouxo.
Deus abençoe você e até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu quero estar falando, dando mais detalhes sobre essa história em nome do Senhor.